Muito bem, esse é o estudo número 5 aqui do canal sobre a oração em línguas. Lembrando que nós temos uma playlist aqui no nosso canal sobre esse tema. Vamos começar esse estudo de hoje. O tema é a oração em línguas como chave para ouvir a voz de Deus. Todo filho de Deus, ele deseja ouvir sua voz. Desde o Éden, quando o Senhor caminhava e falava com Adão e Eva, até os dias de hoje, essa é a busca que pulsa em nosso espírito. Senhor, fala comigo. Mas ao longo da caminhada cristã, descobrimos algo. A voz de Deus nem sempre vem no meio do barulho, nem sempre vem em forma de trovão, nem sempre é audível. Muitas vezes é uma voz suave, como o vento que Elias ouviu no monte. E é aqui que a oração em línguas se torna uma chave espiritual poderosa. Paulo escreveu em Romanos 8, verso 26, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando oramos em línguas, abrimos um espaço no nosso interior para que o Espírito Santo traduza orações que nossa mente natural não alcança. E nesse processo, nosso espírito se afina à frequência da voz de Deus. Vivemos em dias de excesso de informações, pensamentos barulhentos, preocupações com o futuro, ansiedade com o amanhã. Tudo isso forma um ruído interno que dificulta perceber a voz de Deus. A mente é como uma estação de rádio com interferência. Há muitos sinais ao mesmo tempo, mas o sinal principal se perde no meio do barulho. Quando você ora em línguas, acontece algo extraordinário. Sua mente fica em silêncio, porque como Paulo disse em 1 Coríntios 14:14, se eu oro em língua, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, a mente não tem mais controle da oração. Isso cria espaço para que o Espírito Santo purifique seus pensamentos, organize suas emoções e prepare seu interior para ouvir claramente. Deus não fala à carne, mas ao Espírito. Jesus disse em João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ouvir a voz de Deus não é um exercício intelectual, é um exercício espiritual. Assim como um rádio precisa ser ajustado à estação correta, nossa vida interior precisa ser ajustada para captar a frequência da voz divina. Orar em línguas é justamente esse ajuste de sintonia. Cada palavra espiritual pronunciada não vem da mente, mas do espírito. Cada minuto orando em línguas fortalece seu homem interior. Cada tempo estendido nessa oração aumenta a clareza do canal entre você e Deus. Elias, o profeta, estava em fuga e profundamente abatido. Ele esperava que Deus falasse de forma grandiosa, talvez através do vento, do terremoto ou do fogo. Mas a Bíblia diz, depois do fogo, houve um sussurro suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com um manto. 1 Reis, capítulo 19, versos 12 e 13. A lição é clara. A voz de Deus não se manifesta no barulho exterior, mas na quietude interior. A oração em línguas nos conduz exatamente a esse lugar. Desligamos os ruídos do entendimento. O Espírito Santo assume a direção. Nosso coração se sensibiliza para perceber até o mais suave sussurro do Senhor. Romanos 8,16 afirma, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o testemunho interior, a principal forma pela qual Deus nos guia. Não é uma voz audível, mas uma convicção profunda, uma paz irresistível, uma certeza dentro da alma. Oração em línguas fortalece esse testemunho. Quando você busca direção para uma decisão importante, ore em línguas. Quando precisar de clareza sobre um relacionamento, um trabalho ou um ministério, ore em línguas. Quanto mais tempo você investir, mais sensível ficará à confirmação do Espírito. Pastor David Robertson dizia que a oração em línguas limpa o canal do Espírito, retirando o entulho da carne, das emoções feridas e dos medos. Assim, a convicção de Deus flui sem barreiras. Antes de uma decisão difícil, você passa 30 minutos ou 1 hora orando em línguas. Não espere ouvir palavras audíveis.
mas repare na paz e no peso que fica em seu coração. Essa é a direção. Quando está confuso emocionalmente, muitas vezes a mente grita com dúvidas, mas o espírito é claro. Orando em línguas, você desacopla o emocional da decisão e permite que a clareza do espírito prevaleça. Ao buscar a revelação da palavra, orar em línguas antes de ler a Bíblia é como abrir os olhos do espírito. Textos que antes eram secos ganham vida e revelação prática. Um dos maiores obstáculos para ouvir Deus são as feridas emocionais. Traumas, rejeições e dores não resolvidas criam uma névoa dentro da alma. Aqui entra novamente o poder da oração em línguas. Ela purifica emoções ocultas, libera traumas que estavam presos, vai limpando as camadas profundas da alma até que o coração esteja livre para ouvir sem distorção. É como se o Espírito Santo dissesse: deixe-me limpar o terreno, porque quero plantar a voz do Pai aqui. Em muitos casos, a oração em línguas é o prelúdio para profecias, visões ou discernimentos mais claros. Paulo escreveu em 1 Coríntios 14:5: quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Isso mostra que as línguas não são o fim, mas o meio. Quando oramos em línguas, abrimos o Espírito para que outras manifestações fluam, interpretações, visões e palavras proféticas. É nesse processo que a voz de Deus muitas vezes vem com instruções claras. Um segredo espiritual poderoso depois de longos períodos orando em línguas: faça silêncio. Esse silêncio é como um campo fértil preparado para receber a semente. Muitas vezes é exatamente nesse momento que Deus fala, traz clareza ou dá uma direção inesperada. Cristãos que oram diariamente em línguas relatam decisões transformadas, livramentos e orientações que só poderiam vir do Espírito. Pastores afirmam que após períodos intensos em línguas, receberam estratégias para ministério e revelações de direção. Pessoas simples testemunham que, orando em línguas, passaram a discernir a voz de Deus até em pequenas escolhas do dia a dia. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos os filhos. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A oração em línguas é uma chave prática que abre esse acesso. Cada minuto investido em oração no Espírito é como afinar o ouvido espiritual. Cada hora é como ampliar o volume da voz de Deus em sua vida. Se você deseja discernir com clareza, tomar decisões acertadas e viver uma vida de intimidade com o Pai, comece hoje. Separe tempo diário para orar em línguas. Não busque apenas experiências místicas, mas busque comunhão contínua. Você perceberá que a voz de Deus não é distante, mas próxima. Não é complicada, mas simples. Não é inacessível, mas íntima. A oração em línguas não é apenas edificação pessoal. Ela é uma chave de intimidade que abre o caminho para ouvir o coração do Pai. Quanto mais você pratica, mais claramente reconhecerá a voz de Deus em meio ao ruído da vida. Muito bem, quero orar por você que quer começar a praticar a oração em línguas. Você que estava sem orar em línguas, você que está com feridas emocionais, você que está se sentindo abatido e estava se sentindo distante das coisas de Deus. Através dessa oração, se você crê, você verá a glória de Deus. Então abra seu coração em nome do Senhor Jesus e receba agora o poder do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja agora abraçado por Deus, sinta o amor do Pai, creia que Ele te escolheu e que você pode fazer uma obra gloriosa nessa terra através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje, Ele quer ajudar você nas suas fraquezas, que você hoje retorne para o seu lugar de oração em línguas, para o seu secreto. Vá orar, falar com Deus. Sua vida será edificada sobre a rocha. Você começará hoje a colocar cada tijolo na sua construção para que a sua casa espiritual seja forte, inabalável, cheia do Espírito Santo. Receba agora o poder de Deus. Seja transformado pelo Espírito Santo. Você que não tem o dom de línguas, em nome do Senhor Jesus, pode começar a orar em línguas agora. Seja tomado por Deus, seja tomado pela presença do Espírito Santo.
receba esse dom, esse presente que o Senhor Jesus deixou para nós. Em nome do Senhor Jesus, ele subiu ao céu e deu dom aos homens. Então, em nome de Jesus, receba agora. Esse é o seu direito de receber o dom de línguas, os dons do Espírito Santo que Jesus conquistou pela sua graça. Então seja agora cheio do poder de Deus, seja agora repleto da unção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Dá a essa pessoa agora esse presente maravilhoso, que é o dom de falar em línguas. Rababá soroborocoxere bericanta labalacande, o rababá rabá soroborocoxere berico rambabacandeira baracosoroborocoxe, ribabarabá Arriba bacandeira baracossoro borocoxere berico rababarora xiribiriru rande cantera bararoco xeribirico rababassoro borocoxe arriba baseribirico rambabacandeira baracossoro borocoxe rababassoro borocoxere berico rande canta la balacacere berico rababá o rababassoro borocoxere berico rababacandeira baracacere berico rababá roba xeribirico rababá siribirico ramba de canta la baracandeira baracossoro borocoxe Ribaba xeriberico rababa soroboroco xeriberiru rambarabaracandeira baracororo xeriberico rababa candeira baracaceriberico rababa candeira baracaxeriberico rababa roboru ribara barasoroboroco xeribericanta la baracaxeriberico rababa ribaba soroboroco xe. Aleluia, igreja do Senhor. Se você tem interesse por esse tema da oração em línguas, se inscreva nesse canal, dê o seu like. Se tiver o botão aí abaixo, hypar, clique nesse botão hypar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E deixa um comentário, deixa um amém, ou dá o seu testemunho aí sobre a sua jornada de oração em línguas. Eu tenho certeza que isso vai ajudar outros irmãos que também estão em dificuldade ou estão precisando de uma palavra a mais, de um testemunho pessoal seu. Então, deixe seu comentário e que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.